Boa noite, irmãs, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo. Obrigado, irmão. Carta aos Romanos. Já estamos aí na 16ª parte, do nosso estudo, dessa carta maravilhosa, desafiadora, uma carta fantástica. A gente pôde ver aqui grandes coisas, alicerce da fé cristã. Então, realmente, vale a pena todo esse tempo gasto nos debruçando sobre essa carta. Então, dando continuidade, hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, um trecho bastante amado, onde nós reafirmamos aqui os benefícios da justificação pela fé. Vamos ler aí então, Romanos 5, de 1 a 11. Vamos ler até o versículo 11. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Pai, pedimos que o Senhor dê a todos os ouvintes aqui, ouvidos de ouvir a Tua palavra, discernimento, Senhor, sobre aquilo que é sabedoria do alto e aquilo que é sabedoria terrena, para que eles guardem no coração somente aquilo que lhes dá fortalecimento na sua fé. Pedimos que todos aqui possam receber a Tua palavra como a palavra de Deus, não de homem. E assim, Senhor, eu acima de tudo peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nessa continuidade, nós já vimos, fazendo uma pequena recapitulação do que a gente já viu até agora, nas últimas pregações, então, nós vimos tudo que se refere ao glorioso e poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, desde o início da carta. Ele está falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo nos ensinou, em primeiro lugar, ele nos ensinou sobre a necessidade da justificação pela fé. Isso nós vimos do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Aliás, ele adentra um pouquinho mais, chega no versículo 23, ele diz algo semelhante ao que ele já havia dito anteriormente. E nesse trecho, o que é que Paulo diz? Ele diz que não há um justo sequer, todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Então, há uma necessidade. Qual é a necessidade? A necessidade da justificação que vem de Deus. Em segundo lugar, Paulo nos ensina, ou nos ensinou, o meio da justificação, o meio que Deus estabeleceu para a justificação. Vai aí do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 25, até todo o capítulo 4. Então, nesse trecho de 3:21 até 4, versículo 25, nós vimos a justificação como um ato monergístico de Deus, ou seja, foi unilateral. Foi Deus que operou tudo. Foi de Deus, por meio de Deus e para Deus. Toda a justificação foi obra de Deus, independente de qualquer ação do homem e unicamente por intermédio da cruz de Cristo. Foi esse o meio que Deus usou para nos justificar. Em terceiro lugar, Paulo também nos ensinou que a presença da justificação pela fé já estava lá no Velho Testamento, na antiga dispensação. Quando nós estudamos um pouco da biografia de Abraão, nós pudemos ver que ele foi justificado pela fé. A fé lhe foi imputada como justiça. A justiça lhe foi imputada pela fé, diz o texto. Então nós estudamos que Paulo sabiamente pegou Abraão como modelo, como exemplo de alguém que foi justificado pela fé, e isso foi então lá no Velho Testamento. Então nunca ninguém foi justificado por obras da lei, nunca ninguém foi justificado por outro meio qualquer, a não ser pela fé. Somente pela fé que o homem foi justificado. Como nós vimos, Abraão foi justificado pela fé no Messias que haveria de vir. Nós hoje somos justificados pela fé no Messias que já veio, né? A única diferença é tempo. E isso é o que nós aprendemos. E Abraão, então, como pai de todos nós, nos representa na fé. Ele é pai de todos os que creem, e a sua semelhança nós também cremos, somos justificados pela fé, da mesma maneira. Agora Paulo está reafirmando a mediação de Cristo. Ele mostra que é por meio de Cristo e também por meio da fé. Cristo é a causa da justificação e a fé é o meio ou o veículo pelo qual nós nos apossamos da justificação ou da obra de Cristo. Então, Paulo está ensinando a mediação de Cristo agora, o veículo concedido por Deus ao homem, que é a fé, para nos apropriarmos da graça. A graça referindo-se à obra de Cristo, que é a única obra meritória que Deus aceitou e nos justifica. Paulo também vai ensinar nesse trecho que nós vamos estudar nessa noite, em detalhes. Paulo mostra alguns, ou poderíamos até ser ousados e dizer todos os benefícios nesse trecho que Paulo relata. Ele então lista alguns benefícios ou alguns frutos da justificação pela fé. Vimos aqui, nós lemos e nós pudemos ver, e nós vamos estudar um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles é paz com Deus, algo que nós não encontramos a não ser na justificação pela fé. Firmeza na fé. Por que nós temos firmeza? Porque essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Em terceiro lugar, outro fruto, alegria da esperança futura. Hoje nós temos um futuro garantido por Deus. Em quarto lugar, nós alcançamos maturidade espiritual ou consolo nas tribulações. Elas vêm junto, porque na maturidade nós encontramos consolo para passar pelas tribulações, e isso por causa da justificação pela fé, e nos traz descanso ao nosso coração, embora tenhamos lutas. Em quinto lugar, também vemos e desfrutamos de experiência, tanto subjetiva como objetiva, do amor de Deus. Nós vamos ver que Deus derramou seu amor pelo Espírito que nos deu, e isso Ele intercede por nós e nos aponta o amor de Deus de uma forma subjetiva no nosso coração, mas também Ele demonstra através das Escrituras o fato consumado do seu amor. Ele prova o seu amor por nós de forma objetiva.
Em sexto lugar, nós também desfrutamos a justificação pela fé do livramento da ira vindoura. Há uma ira vindoura e nós somos livres dela. É uma grande bênção. E por fim, ele, como se fechasse tudo isso em sétimo lugar, para quem gosta de numerologia, né? Aí, sete bênçãos, né? Deixa para lá isso. Mas temos plena e imediata reconciliação com Deus. Ele fecha assim, como se fizesse um resumo de tudo isso, e ele, no último versículo, versículo 11, ele fecha: você já tem agora reconciliação. Então, vamos lá. Vamos ver o que Paulo nos ensina. Em primeiro lugar, vamos ver essa mediação de Cristo e a instrumentalidade da fé. Versículo 1, ele mostra isso quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo quer dizer e quer ensinar aos romanos, à igreja, que o meio da justificação é a fé. A fé é o instrumento que toma posse ou que segura firmemente a graça concedida por Deus. A graça concedida por Deus, o dom de Deus, é o seu próprio Filho como sacrifício que morreu por nós naquela cruz. A fé, então, se apropria disso por nós. Então a fé é nosso meio de acesso ao dom de Deus, que é Jesus, o seu Filho, e a sua obra redentora na cruz. A fé se apropria disso. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo diz que Ele sim é o agente. Ele é a causa ou a base meritória da justificação está na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, no sangue vertido na cruz. E não na fé propriamente. A fé somente é aquilo que se apropria, o veículo. Mas o mérito está na morte de Jesus Cristo. Ele é a base meritória, sólida da nossa justificação. E tudo isso vem de Deus, viu? Nem a fé e nem a graça é nossa. E nós vamos ver daqui a pouquinho lá em Efésios. Mas só para concluir aqui o raciocínio, nosso Senhor Jesus Cristo, então, Ele é o agente da justificação. Ele é o único remédio, por assim dizer, não é? Que cura a nossa maior doença. Qual é a nossa maior doença? Somos inimigos de Deus por causa do pecado. Só Jesus Cristo cura. A fé, alguns dizem que não é nem bom mencionar isso, né? É a mão que se estende para pregar, então é a obra. Não, é a mão que não vai com um presente para Deus, cheia de presente, e oferece a Deus uma mão cheia de coisas para Deus. Ó Senhor, eu vim trazer isso para o Senhor. Então Deus responde e nos justifica, né? Não, é a mão de um mendigo, é a mão de um moribundo que não tem nada para oferecer para Deus, mas ela se estende, porque Deus operou em seu coração, e Ele foi aberto os olhos do seu entendimento, e Ele então entende a sua situação totalmente depravada, totalmente distante de Deus, rebelde contra Deus, e Ele então estende a sua mão, que é a fé, ela estende e apanha, e se apropria e abraça firmemente a graça, toma o remédio, é a mão que pega o remédio e toma. A fé é isso, apenas, mas o efeito, ou melhor, o mérito está no remédio, é o remédio que cura, né? É Jesus Cristo e sua obra que cura, mas os dois não estão sozinhos, por isso a justificação é pela fé, não é? É pela fé, ela é a mão vazia que se apropria do sacrifício de Cristo. Abram comigo então em Efésios capítulo 2, só para a gente confirmar, versículos 8 e 9, Paulo diz assim, Efésios 2, 8 e 9 diz, só um pouquinho, versículo 5, primeiro, estando nós mortos em nossos delitos, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora o versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Os dois, a graça e a fé.
Não, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui Paulo está confirmando, é a fé e a graça conjuntas que nos justificam. Nós somos salvos pela graça, através da instrumentalidade da fé. Posto isso, Paulo então continua dizendo os benefícios da justificação pela fé. Então nós entendemos aqui que ela é por causa dos méritos de Cristo, a justificação, mas é a fé que se apropria desses méritos e então nós que cremos somos justificados. Agora, vejamos os benefícios que Paulo relata aqui. Ele elenca 7, nós vimos aí 7 benefícios. O primeiro deles, eu acredito que esse aqui puxa a fila e só esse seria o suficiente, os outros poderíamos dizer que são praticamente derivados dele. Mas o grande fruto da fé é que hoje nós temos paz com Deus. Irmãos, nós temos paz com Deus. A gente pega essa frase e a gente fala, ai, que bom, né? Que legal. Mas parece que a gente não tem uma compreensão do que isso significa. A gente ainda parece que não caiu a ficha direito ainda. O que é que significa isso? Eu nunca briguei com Deus. Eu nunca tive guerra com Deus. Irmãos, nós nascemos em guerra com Deus. Todos nós nascemos em rebelião contra Deus. Toda a natureza, toda a raça humana nasce em pecado, em rebelião. Então, obter paz com Deus é algo magnífico. Então, Paulo diz que não somos mais seus inimigos, ele vai dizer mais para frente. Nós não somos mais seus inimigos, nós não temos mais guerra contra Deus. Agora, já estamos reconciliados com Deus. Isso é maravilhoso. Você pode estar de bem com todo mundo, com o universo inteiro, mas se você estiver em guerra com Deus, eu já disse aqui uma vez, né, que o nosso maior inimigo não é Satanás, é Deus. Se você tem Deus como seu inimigo, Satanás ele é vencível. Pela graça de Deus, nós podemos vencer Satanás. Não nós, pela nossa própria força, mas em Cristo, nós somos mais que vencedores sobre o inimigo. Ele nos guarda do inimigo. O inimigo não nos toca quando nós estamos em Cristo. Mas você ter Deus como inimigo, meu amigo, eu não sou teu amigo. É terrível ter Deus como inimigo. Então, temos paz com Deus. É isso. Então é maravilhoso ter paz com Deus. Jesus afirmou, talvez em alguns pontos, aqui alguns desses frutos da justificação, eu vou tentar confirmar com algum texto paralelo. Jesus afirmou isso lá em João 14, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, João 14, 27, Jesus, as palavras do nosso Senhor e Redentor, aquele que nos justificou, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesse capítulo 14, um pouco antes, quando ele começa a falar no capítulo 14, ele fala as mesmas palavras. Semelhantemente, ele fala, não se turbe o vosso coração. Eu vou para o Pai, e lá na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar morada para vocês. E então ele diz, por causa disso, porque vocês vão morar com o meu Pai, não se turbe o vosso coração, tenha paz. Então ele está mostrando exatamente o que Paulo está afirmando nesse versículo primeiro, do capítulo 5, que nós temos paz com Deus. E quem nos deu essa paz foi Jesus Cristo. Essa paz que você não encontra em outro lugar do mundo. Você pode achar que tem paz, mas se você não tiver paz com Deus, você está em guerra com tudo que existe de mais significativo, que é Deus. Você pode ter paz com sua esposa, você pode ter paz com seu marido, com sua família, com filhos, com parentes, com o patrão, com a sogra. Você pode ter paz com muita gente. Mas, se você não tiver paz com Deus, você não tem paz com mais nada nesse mundo. Você não tem paz com nada que valha a pena. Então ele deixa claro
Jesus deixa claro: a minha paz vos dou. E Paulo diz então que nós já temos paz com Deus. Primeiro grande benefício, por conta disso, não se atemorize o seu coração, diz Jesus, não é? Então nós podemos ter esse descanso no nosso coração, ainda que tudo dê errado na nossa vida e pareça que nós estamos em plena guerra. Segunda bem-aventurança, né? Segundo fruto da fé, está aqui no versículo 2, primeira parte do versículo 2, Paulo diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Nós temos firmeza, nós temos estabilidade como filhos de Deus, como justificados. Nós temos a nossa salvação segura, estável, firme. Então a nossa salvação, entendam isso, irmãos, nós precisamos compreender isso. A nossa salvação não está baseada em nós mesmos, no que eu fiz, ou estou fazendo, ou ainda vou fazer. Não, a nossa salvação não está baseada e nem depende de nós. A nossa salvação está nas mãos de Deus. A justificação está nas mãos de Deus. Ele justificou e pronto. E não tem mais oscilação nessa justificação. Apesar de que nós passemos por momentos de dúvidas, nós vamos passar momentos de dúvidas, de enfraquecimento da nossa fé. Nós vamos ter momentos de estarmos entristecidos, amedrontados com situações. E nós achamos que isso, a nossa justificação, ela parece que ela está meio instável, né? Mas não está, de jeito nenhum. Nós somos assim, nossa alma é assim, mas a justificação não. Ela está nas mãos de Deus. Por isso nós temos segurança. Se estivesse na nossa mão, misericórdia. Nós somos tão instáveis, tão frágeis, tão inconstantes, tão indecisos. Por qualquer coisa a gente já quer abandonar aquilo que a gente acha que hoje tem valor, amanhã a gente não tem mais valor e a gente pode perder, não é? Por isso que esse negócio de perder a salvação e ganhar a salvação, por isso que uma vez perguntaram, a fé é um processo cansativo, né? Para o arminiano porque uma hora ele ganha, outra hora ele perde, depois ele ganha de novo, depois ele perde, depois ele ganha de novo, depois ele perde, e cansa, a fé cansa. Então, estando nas mãos de Deus, você está seguro, e não há, a nossa fé é firme, existe uma firmeza, não é? O texto que eu gostaria que vocês pudessem abrir, aliás, antes disso, só para completar, então, apesar de nós termos esses momentos de instabilidade por causa da nossa alma, nós temos que entender que a estabilidade da nossa salvação está na soberania de Deus. Há um Deus soberano que mantém essa fé constante, Ele é todo poderoso, nenhum dos seus planos é frustrado. Se Ele decidiu justificar, ponto final, não há quem mude isso. Ele é poderoso para manter os seus planos em ordem, do jeito que Ele quer, e ninguém pode mudar isso, ninguém. Abra um texto comigo então de João, capítulo 10, quando Jesus fala que Ele é o pastor, o bom pastor. Capítulo 10 de João, Evangelho de João, versículos 28 a 30. Jesus diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, percebam os termos que Jesus usa, jamais perecerão, e ninguém, ou seja, não tem uma viva alma nesse mundo, ou no outro mundo, ninguém as arrebatará da minha mão, as ovelhas que somos nós, ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Agora ele fala que é o Pai que tem poder, não é? Só que ele termina e diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. O poder de Deus nas mãos de Jesus, Ele é Deus, e Ele garante que ninguém as arrebatará das mãos dele, das mãos de Jesus. Ninguém pode arrebatá-la das suas mãos, ninguém. Então olha que segurança, por isso que Paulo diz: nós temos firmeza na nossa fé, porque a nossa fé não depende de nós, a nossa fé vem de Deus e é garantida por Deus. Aliás, a justificação é garantida por Deus, e ponto final. Temos segurança. Terceira bem-aventurança, está aí no versículo 2 ainda, o finzinho dele, quando Paulo diz assim:
E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que há uma alegria. Gloriamos aqui quer dizer, nos alegramos, nós nos regozijamos, nós temos alegria na esperança da glória de Deus. Por quê? Porque a justificação nos garante que nós veremos a glória de Deus na face de Cristo. Um dia nós vamos vê-lo face a face. A justificação nos garante que nós participaremos da glória de Deus. Um dia nós receberemos no nosso próprio corpo um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus Cristo. Vocês imaginaram o que é isso? Tá, vocês podem imaginar, mas vocês nem têm ideia do que é de verdade, nem eu, nem ninguém. Nós vamos só experimentar no dia, né, que isso acontecer. E essa esperança também, e a justificação nos diz e nos garante que nós viveremos eternamente num lugar chamado glória de Deus. Então nós viveremos e experimentaremos um próprio corpo glorioso, incorruptível, transformado. Veremos face a face aquele que é a expressão exata da glória do ser de Deus, Jesus, e viveremos na glória eterna. Nunca mais teremos dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem lágrima alguma correrá dos nossos olhos. Por quê? Porque lá será a alegria perene e eterna e só. Não tem mais o que falar. Eterna, alegria eterna. O que eu vou falar mais? Então, teremos alegria eterna, na glória. Por isso, nós temos uma esperança, um futuro. Então, essa alegria é uma bênção que a justificação nos dá. Veja o que Paulo diz. Antes disso, só para deixar mais firme, então, a nossa maior esperança, então, não é cumprirmos nossos projetos daqui. Por exemplo, você tem um projeto aí de mudar de emprego, você está estudando, terminando a faculdade, esperando uma boa promoção. É um bom projeto, mas não é o maior de todos. Você está programando, quem sabe, um casamento. É um bom projeto, mas não vai ser o maior de todos. Você programou, quem sabe, e está planejando com a sua esposa ter filhos. É um ótimo projeto, mas não é o maior de todos. Você pode ter qualquer projeto nesse mundo. Qualquer projeto nesse mundo. Mas nenhum deles é maior do que essa esperança da glória de Deus. Nenhum deles. Nenhum deles. Nem se compara. Mas a expectativa da volta de Cristo, quando nós viveremos com Ele para sempre, teremos um corpo glorioso, semelhante ao dele. Isso é esperança, isso é glorioso. Isso é o grande projeto da nossa vida, pelo menos deveria ser. Então Paulo ensina lá em 1 Coríntios, agora dá um pulo rápido, 1 Coríntios, capítulo 15, para a gente reforçar esse ponto. O argumento de Paulo, embora ele esteja falando sobre a ressurreição aqui. Ele fala primeiramente sobre a ressurreição de Cristo e mostra que se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé, não tinha sentido a nossa fé. Depois ele fala que nós também provaremos a ressurreição um dia. O capítulo 15 é fantástico. Ele fala de 1 Coríntios, fala sobre a ressurreição. E no versículo 19, Paulo diz o seguinte, olha só o que ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que adianta você ter boas esperanças, mas somente aqui? Terminar a faculdade, casar, ter um bom emprego, ter uma promoção, constituir família, outras coisas que você pode programar, comprar uma casa nova, bastante bonita, grande, enfim, você pode ter tudo isso. Mas se for só isso, você é o mais infeliz de todos os homens. Se você só consegue olhar aqui para esse galinheiro, por assim dizer, nós estamos perdidos. Não há felicidade verdadeira e duradoura. Porque a nossa felicidade está nas coisas do alto e eternas. Essa é a verdadeira felicidade que Paulo quer dizer, que nós vamos tê-la na ressurreição. Então essa é a nossa alegria maior. Partimos para a quarta bem-aventurança, quarto fruto da justificação, está aí nos versículos 3 e 4. O que ele diz? Ele diz que não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ora, Paulo, gloriar nas tribulações, ou seja, ter alegria na tribulação, parece uma coisa, é um paradoxo, né? Uma loucura, né, de Paulo aqui. Como é que pode ter alegria naquilo que é ruim, numa tribulação, né? Paulo explica, temos alegria
nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, que a tribulação, ela nos fortalece, porque a nossa fé é um músculo. Então ela nos consola, ela nos leva para um consolo, por incrível que pareça. É o exercício da tribulação que nos fortalece a nossa fé e nos dá maturidade espiritual. Então a bênção aqui é termos, pela justificação pela fé, maturidade espiritual e consolo nas tribulações. Além de nos preparar para a glória, então a justificação nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui. Eu sempre achei a palavra vitorioso, que a gente tem que ter bastante cautela quando a gente aplica essa palavra para nós crentes, né? Porque, infelizmente, não é uma palavra perigosa em si, não, mas é por causa da aplicação errada dos crentes do nosso presente século, né? Vitória hoje para o cristão é você não ficar doente, é você ter um casamento perfeito, é você ter prosperidade financeira, né? e enriquecimento. Isso é vitória para o evangelicalismo moderno. Isso podem ser bênçãos, mas são pequeninas. Pequeninas. Pode até ser, se vier de Deus, é bênção, não é? Mas a vitória que eu quero me referir aqui junto com você, nesse termo aqui, nesses termos dos versículos 3 a 4, é a perseverança. Vitória significa não apostatar da fé, apesar das tribulações. Isso é vitória, é você chegar no último dia sem nada. Você não tem dinheiro, você não tem saúde, você perdeu tudo que você tinha de valor aqui nesse mundo, mas você não abandonou a igreja e não abandonou a Cristo. Você é um vitorioso. Isso é vitória. Vitória é não apostatar da fé, meu irmão. Isso é vitória. Então, nos termos que Paulo está se relatando aqui, isso é vitória. Portanto, as tribulações, o que a tribulação produz em nós? Vejam os benefícios da tribulação. Eu estou querendo vender um peixe estragado para você. Vamos ver se você compra. Tribulação. Tribulação é benéfica. Vamos ver o que a gente aprende sobre tribulação. Eu não consigo trazer todos os detalhes aqui e textos bíblicos, mas você sabe muito bem que as tribulações, elas cortam as nossas raízes e o amor pelo mundo. As tribulações nos desarraigam deste mundo tenebroso. As tribulações servem para isso, para nos decepcionar com o mundo. E então nós nos separamos dele. Nós nos separamos do mundo. As tribulações também produzem perseverança, Paulo diz aqui, para não desistirmos de Cristo e de sua igreja. Elas produzem perseverança. A tribulação vindo sobre nós, às vezes a gente pensa, é para nos derrubar. Não, quando você recebe ela, sem confiar em Deus, sem ver que é Deus, como Jó viu, é Deus que está enviando isso sobre mim. Aquilo, ao invés de ser um rolo compressor que te esmaga, ela passa a ser um halteres que te fortalece. Esse é o objetivo da tribulação. Para fortalecer a tua fé, não para te esmagar. Depende do tempo do jeito que você a recebe. Então, ela produz perseverança, para não desistirmos da fé. Elas também, as tribulações, geram experiência, que significa maturidade. Perfeição, nos termos bíblicos, que é maturidade, crescimento espiritual. Uma fé robusta, é o exercício da fé, né? Elas geram essa experiência. E a experiência, ela gera esperança, ou consolo. As tribulações reforçam essa esperança da glória, que nos consolam na dor e no sofrimento. As tribulações, elas nos levam a levantar a cabeça e olhar por cima dos montes, de onde nos vem o socorro. Ela nos tira o nosso olhar aqui baixo, o farol baixo deste mundo, que é imundo, e você não consegue ver esperança nenhuma, mas a tribulação
promove isso dentro de nós, do crente, e faz com que nós busquemos do alto a nossa força, o nosso escape, a esperança, e renovemos a nossa esperança, e ela consola o nosso coração. Dá para comprar um pouco de tribulação agora? Talvez vocês ainda não estão convencidos, eu também não compraria, mas ela vai vir sobre nós, e graças a Deus por isso. A tribulação é importante, e sem tribulação você não cresce, nem eu. Nós não crescemos na fé, nós precisamos da tribulação. Então leia comigo um texto que Tiago escreveu, capítulo 1, versículo 12. Tiago diz assim, olha o que Tiago diz. Tiago, tem a dó, né, Tiago? Vamos ver o que Tiago diz aqui. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Tiago está dizendo que a provação ou a tribulação, ela prova o homem para que ele possa ser aprovado. É o teste de qualidade da nossa fé. Ele chega a dizer também, no versículo 1 dessa carta, Tiago diz assim, versículo 2, perdão. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ou seja, você não apostata da fé. O verdadeiro crente, quando passa por provação, a sua fé é fortalecida, e ele persevera, ele não abandona. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que a tribulação produz, então? Maturidade. A gente amadurece com as provações, com as tribulações, com o sofrimento. Então é bom, o sofrimento é bom. E isso também nós ganhamos no pacote, que vem aí no combo, da justificação pela fé. E a quinta bem-aventurança está aí do versículo 5 a 10. Do versículo 5 a 10, nós vemos o amor de Deus. De que forma? Primeiro, nós percebemos o amor de Deus por uma experiência subjetiva. Versículo 5 ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado. Quando ele deu o Espírito Santo para nós, o Espírito Santo fica o tempo todo falando aos nossos ouvidos, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O tempo todo o Espírito Santo está dizendo, eu te amo. É uma experiência interior, está dentro de nós, o Espírito intercede por nós. Ele fala conosco o tempo todo. Ele está apontando para o amor de Deus o tempo todo. Na hora da luta, ele aponta para que nós possamos estar firmes em Deus. O Espírito é uma experiência subjetiva. Mas está lá, o Espírito Santo foi nos dado para isso. Por isso que diz Paulo que ele intercede por nós, na nossa fraqueza. Ele está sempre falando sobre o amor de Deus, para que nós nos fortaleçamos e continuemos a carreira. Então, primeiro a experiência subjetiva, mas o próprio Espírito aponta para algo que é um fato. Esse fato, ele nos dá pela fé, naquilo que aconteceu. Aconteceu aonde? Lá na cruz. E a partir do versículo 20, versículo 6, Paulo diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, Deus confirma, Deus mostra o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele está dizendo que depois de nós termos a experiência interior sobre a voz do Espírito Santo, falando do amor de Deus o tempo todo, intercedendo por nós, ele também aponta para aquilo que já aconteceu de fato e de verdade. Foi algo objetivo, Deus prova, ele fez algo, ele agiu. Na prática, Deus agiu,
Então, Paulo diz que Deus prova, demonstra de forma objetiva o seu amor por nós através da morte de Cristo por nós. Não é porque Ele te dá saúde, não é porque Ele te deu um bom casamento, não é porque Ele te deu os filhos obedientes, não é porque Ele te deu uma boa igreja, não é porque Ele te deu prosperidade financeira, não é nada disso. Mas Ele prova o seu amor por você e por mim, por ter Cristo morrido na cruz por nós. Essa é a prova do amor de Deus e ponto final. Essa é a prova do amor de Deus. Ele diz isso. E Ele fez isso, olha, observem. E quando que Deus fez isso? Deus fez isso quando nós ainda éramos fracos, no versículo 6. Ímpios, no versículo 6. Nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos injustos, versículo 7. Nós éramos maus, versículo 7. Nós éramos tudo isso. Além disso, nós éramos, versículo 8, pecadores. Nós ainda éramos pecadores. E, para piorar, se fosse possível, Paulo piora, porque ele diz que nós éramos inimigos de Deus. Olha o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós éramos tudo isso. Pensa, nós éramos inimigos de Deus. Deus veio nos buscar, se reconciliar conosco. Deus veio, você não foi, nem eu, ninguém foi. Deus veio. E Deus prova o seu amor por causa disso. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso para comprar o que era mais vil, o que não tinha valor nenhum. Gente, investir numa coisa que não vale nada e pagar o preço mais alto, esse é o amor de Deus, o ousado amor de Deus. Tá bom, não vou falar ousado, é o grande amor de Deus, maravilhoso amor de Deus. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? A gente se prostra diante do amor de Deus, não é mesmo? Então aqui Deus prova o seu amor. Sexto fruto da justificação, versículos 9 e 10, ainda aí nesses dois versículos, nós vemos nesses dois versículos que Deus nos livrou da ira vindoura, Deus nos livrou da condenação eterna, Deus nos livrou da ira. Ele diz que, versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, que nós já somos, seremos por ele salvos da ira. Nós já somos justificados, o que nos garante que nós, no futuro, seremos salvos da ira. A ira representa a sua condenação contra os inimigos, contra aqueles que permanecem em rebelião contra Deus. Deus virá com ira, e nós estamos livres da ira, porque a ira que cairia sobre nós, já caiu sobre o seu Filho lá na cruz. E a justificação que estava no seu Filho, Deus imputou em nós. A justiça do seu Filho, Deus imputou em nós. Que troca! Só o grande amor de Deus para fazer uma troca dessa. É uma troca com prejuízo enorme, mas Ele o fez. Então, vimos aqui que Deus também nos livra da ira vindoura. E aí a gente pode, então, na justificação, dizer que a nossa dívida está paga e que não sofreremos a condenação eterna. É o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, acabou. Não vamos sofrer mais a ira eterna, independentemente da sua conduta daqui para frente. É óbvio que Deus te corrige, porque nesse texto também você pode aplicar, no sentido, como nós ouvimos sobre a vida de Davi alguns dias atrás, nós vimos que Deus também disciplina os seus filhos, não é mesmo? A sua ira no sentido de ser a ira de um pai, não a ira de um juiz que condenará eternamente um rebelde, um criminoso rebelde, e ele então vai condenar para sempre. Mas Ele nos disciplina hoje como filhos, diz o versículo 12, capítulo 12 de Hebreus, para sermos participantes da sua santidade. E Ele nos disciplina por amor, ainda assim é o amor de Deus. Quando nós pecamos, Ele nos disciplina, e graças a Deus pela disciplina de Deus, porque nós voltamos como filho pródigo, voltamos para casa. É assim que Deus faz.
né? Então seremos salvos. É uma amostra grátis, né? A disciplina de Deus, quando Ele nos perdoa quando nós pecamos e nos arrependemos, já é uma amostra grátis daquilo que virá, que nós nunca mais receberemos a condenação de Deus. É uma prova de que Ele não vai nos condenar, não é? No último dia. E por último, em sétimo lugar, versículo 11, ele fecha aplicando ou fazendo uma conclusão e resumindo e reafirmando aqui a justificação pela fé. E ele diz que a justificação, ou seja, nós temos plena e imediata reconciliação com Deus. Versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então você já está reconciliado com Deus. Isso já é um fato. Você já está reconciliado com Deus. Paulo conclui então essa argumentação toda, reafirmando que nosso maior motivo de alegria deveria ser que Deus veio em Cristo reconciliar-se plenamente conosco. Não devemos mais nada para Ele. Temos plena amizade com Deus, deixamos de ser inimigos. Então isso já é uma realidade, é agora. Eu já estou reconciliado com Deus. Você, crente, já está reconciliado com Deus. Isso é um fato. Ponto final, está consumado. Lembra-se da palavra? Está consumado. Cristo fez isso e ponto final. Então, por conta disso, nós podemos dizer com Paulo, né? Como Paulo diz lá em Romanos 8:31, Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então nós podemos dizer isso com alegria, com convicção, abraçar essa fala, essa reconciliação. Nós somos amigos de Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Irmãos, antigamente nós éramos inimigos, agora somos amigos, nós temos a reconciliação, e mais do que isso, além de nós termos a amizade com Deus, Deus não tem nada contra nós, Deus ainda nos fez seus herdeiros, somos seus filhos. Que graça, irmãos, que grandeza, por isso que é uma tão grande salvação que Paulo fala. Nós precisamos recapitular isso de vez em quando em nossos corações. A nossa fé precisa ser fortalecida, reaquecida em Deus, por causa dessa tão grande salvação. A ideia da justificação pela fé precisa estar brilhando em nossos corações, em nossas mentes o tempo todo. A gente precisa disso. Então, antes de fazer as últimas aplicações, eu gostaria de ver com vocês que a justificação, ou o justificado, diante de tudo isso que nós vimos aqui, o justificado olha para o passado dele e diz assim: eu era inimigo, agora não sou mais inimigo, pois agora tenho paz com Deus. Agora eu tenho paz com Deus. Então ele olha para o passado dele e diz: não tem mais nada que eu devo para Deus, não é? Eu já estou reconciliado com Deus. Segundo lugar, o justificado olha para o presente, olha para o futuro primeiro. Ele olha para o futuro e diz assim: eu já tenho um lar, eu tenho um futuro garantido, eu já não estou mais perdido, mas hoje eu tenho uma casa. Eu tenho a glória à minha disposição. Jesus Cristo conquistou isso por mim. Então eu tenho um futuro garantido. Aconteça o que acontecer nesse mundo, eu tenho um futuro. Por isso então, o justificado olha, contempla o presente e diz assim: eu posso enfrentar a tribulação, eu posso atravessar as horas difíceis, pois tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, porque Cristo me fortalece. A minha salvação não depende de mim. Além disso, Ele me deu o seu Espírito que intercede por mim. Então eu posso vencer a dúvida, eu posso vencer a incredulidade, eu posso vencer o desânimo, eu posso vencer a depressão, eu posso vencer toda a minha angústia.
olhando para a obra de Cristo. Não para mim, mas olhando para Cristo. E ter descanso para a minha alma. Ter âncora para a minha alma. Outra coisa, irmãos, que me chama a atenção, a última conclusão, antes das aplicações, é uma frase que agora eu não me lembro se ela é do Tozer ou de quem ela é. Mas é uma frase muito linda, que ele diz assim: aquele que tem Deus e mais nada, não tem menos do que aquele que tem Deus e tudo mais. Então aquele que tem Deus e mais nada, é um pobre, por assim dizer, né? É um mendigo, mas ele tem Deus. Ele não tem menos do que aquele que tem Deus, mas ele é um milionário. Ele tem tudo nesse mundo. Esse cara não tem mais do que o outro que é pobre, se ele tiver Deus. Se não me engano é de Tozer essa frase, depois eu digo para vocês se eu achar, tá? Mas é isso, irmãos, olha que coisa. Então nós não temos, por mais que você tenha ou não tenha nada, se você tem Cristo, você tem Deus, você é um justificado pela fé, você é crente em Cristo Jesus, você tem tudo, porque você tem paz com Deus. Então as aplicações, nós então contemplamos esse glorioso Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que o amor de Deus não se mede pelas bênçãos terrenas, só para reafirmar, não é? O amor de Deus não se mede pelas bênçãos terrenas, mas pelo amor de Deus por você, demonstrado na cruz de Cristo. É aí que nós medimos o amor de Deus. Portanto, você já é um abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não precisa de mais bênção nenhuma aqui nessa terra. Você já tem todas as bênçãos de Deus espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você crê nisso? Muito bem. Segundo lugar, segunda aplicação. Deus te ama. Só reafirmando também. Deus te ama, apesar dos seus sofrimentos. Eu não sei qual é o seu sofrimento nesse exato momento, mas eu quero dizer para você que, independente disso, creia que Deus te ama. Deus te ama, apesar destas circunstâncias difíceis. Então, uma pergunta: você está convencido de que Deus te ama, independentemente das circunstâncias? Guarde essa pergunta e leve para casa e diante de Deus responda: eu creio no seu amor, eu descanso no seu amor. Terceiro lugar, peça em oração para Deus renovar as suas esperanças nas promessas e no amor dele por você, para que você persevere contra o desespero, persevere contra a depressão, persevere contra as angústias, as decepções da vida, contra a incredulidade. Peça a Deus em oração para que Ele renove, Ele reaqueça a sua esperança na glória futura, naquilo que realmente é eterno. Peça para Deus que levante a sua cabeça, os seus olhos, e olhe para o alto. Porque se você continuar olhando aqui para baixo, você não vai renovar esperança nenhuma. Porque a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Não espere coisas boas aqui e agora. Se vier, ótimo. Mas não espere, mas espere em Deus. Do alto, você renova as suas esperanças. Olhe para Deus. Ore por isso. E em último lugar, eu sei que você é um crente. Mas também talvez você ainda não tenha tido uma experiência profunda para que tivesse um descanso em Deus. Ou talvez você ainda não teve essa experiência realmente da salvação. Mas a justificação é pela graça, e ela é de graça. A justificação te dá tudo isso que nós falamos aqui nessa noite. Não fui eu que falei, nem Paulo. Foi o Espírito de Deus inspirando Paulo para escrever essas coisas para nós. Então o Espírito Santo falou para nós que nós temos tudo isso, pela justificação pela fé. E você pode receber tudo isso agora, se você tem alguma dúvida. E você vai receber pelas mãos da fé, que se estende para abraçar tudo isso. E eu quero que você possa se apropriar de tudo isso que a fé, que a justificação pela fé te dá.
Se você ainda não provou, então, eu gostaria de orar por você. Eu quero orar por todos nós aqui nessa noite, para que nós possamos nos apropriar de tudo isso. Irmãos, não tem sentido a gente esperar nas coisas terrenas somente. Nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Então vamos orar ao Senhor, para que Deus fortaleça a nossa fé e faça com que nós tenhamos essa experiência, essa intercessão do Espírito no nosso interior e a visão daquilo que Deus já fez em Cristo lá na cruz, para que a gente tenha um descanso em nosso coração, apesar do que nós vamos ainda enfrentar nessa vida. Oremos então, meus irmãos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, nós nos alegramos por termos um texto tão rico como esse, tão fortalecedor. E eu te peço, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, começando na minha própria vida, e eu peço por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, que o Senhor reaqueça a nossa fé por Ti, Senhor. A nossa fé, o nosso descanso em Ti. Que o Senhor nos dê graça de provarmos, Senhor, todas essas bem-aventuranças, todos esses frutos maravilhosos, todas essas bênçãos da justificação pela fé que o Senhor nos deu. Senhor, se algum aqui de nós nessa noite ainda tem dúvidas quanto a isso, ou está com a sua fé enfraquecida, ou não provou ainda esses frutos maravilhosos que o Senhor nos dá por causa da Tua justificação, Senhor, que o Senhor nos conceda essa graça, Pai. Por favor, que o Senhor fortaleça a nossa fé em Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê graça de provarmos novamente o amor de Deus em Cristo Jesus, que o Senhor já provou, e já manifestou, e já fez patente lá na cruz. Que nós voltemos os olhos para a cruz de Cristo, e lá possamos ver que o Senhor levou tudo que era contra nós, estava sobre o seu Filho, e que lá na cruz Ele nos concedeu a justiça dEle, para que hoje tenhamos paz com Deus. Senhor, mostra-nos a grandeza, o descanso, o valor imenso de termos paz com Deus. Ó Senhor, que assim o nosso coração não se turbe, que nós não tenhamos mais momentos de extrema angústia, e mesmo que passemos pela angústia, pela tribulação, nós possamos olhar novamente lá para a cruz, e recebermos graça para perseverarmos na fé, e não desistirmos de Cristo e da igreja. Senhor, é o que eu te peço, por todos nós aqui nessa noite, que assim, Senhor, possamos permanecer firmes na fé em Jesus Cristo, e servindo o Senhor com alegria de coração, e nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Senhor, eu peço tudo isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai.